Agora vamos lá. Nossa primeira pauta, pensando em você, que nesse momento já viu que é necessário se reinventar. Tanta gente perdeu seus empregos, tanta gente viu seus negócios minando, né? E a gente, por conta da pandemia, por conta do cenário profissional, precisa realmente repensar nas nossas escolhas. E o Léo Fram é alguém que vai ajudar a gente a entender quais são essas tendências profissionais, como é que a gente se prepara para o mercado do futuro. Ele é psicoterapeuta, escritor e palestrante, tem livro novo e tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Léo. Pena que a gente não pode dar aquele abração assim, mas sinta-se abraçado. Olha, um abraço do coração. Do coração para coração. Viu? Muito obrigada. Aos meus olhos, o teu vermelho é vida, é paixão, é sangue na veia. Yes! Vontade de viver. Eu também penso assim. Vermelho é uma cor que traz isso tudo para mim também. Não é? Agora vamos lá. Depois eu vou até perguntar para a consultora de cores se vermelho é uma boa cor para a gente ir numa entrevista de emprego, porque parece que tem isso também. Né? Já te digo porque tem a ver com a profissão. Depende da empresa. Pois Se é é. uma empresa mais formal, o vermelho pode chamar a atenção demais. Assim como esse aqui, um costume azul. Eu sempre ouvi falar que esse é o que passa credibilidade. Isso, Durante muitos anos eu usava um terno azul quando eu apresentava um outro programa que tinha uniforme, que era o Shop Tour. Era roupa azul. Isso. Que passa O azul é a cor da limpeza, da clareza, da verdade, da tranquilidade. Mas isso tudo é a pauta da nossa consultora no final do programa. A gente já tá dando esse gostinho. Segura aí para ver se você tá apostando bem nas cores, não só da sua roupa, mas também da sua casa, tá? Agora vamos lá. Deixa eu mostrar esse livro maravilhoso. Te trago com muita alegria. Gente, dois novos olha livros. que preciosidade. Olha que legal. Como escolher a sua profissão? Guia prático para uma decisão consciente. Um livraço. E eu tô falando que é um livraço porque não é uma livretinha, um livro robusto, cheio de exercícios, cheio de dicas, método assertivo para que você possa encontrar aí uma profissão adequada. E esse aqui, Dicionário Guia de Profissões? É, porque hoje, se você pensar, Claudinha, tem carreiras que os adolescentes nem conhecem. Nanotecnologia. Sabe o que é nanotecnologia? Estuda as partículas que são 1 milhão de vezes menores que o milímetro. Então, assim, milímetro já é difícil de entender, não é? Imagina 1 milhão de vezes menor. Mas imagina um remédio que dentro dele tem um robozinho que vai poder passear pelo seu corpo, então você não vai mais precisar fazer exames que abrem o corpo, ou esse robozinho vai lá poder, dentro da sua célula, consertar uma questão que não está funcionando bem. E tudo isso... Engenharia, Cláudia, quer ver? Bem explicadinho aqui, dessas profissões novas. Todas as novas, engenharia de mobilidade, hoje com o trânsito, com a presença de drones. Hoje nos Estados Unidos você já tem empresas fazendo entrega via drone. Quem vai comandar o tráfego aéreo? Quem vai entender sobre as leis do tráfego aéreo que vai ter drone, carro voador e carro elétrico? O engenheiro de mobilidade. Então, num mundo em que tanta gente fica procurando só as profissões tradicionais, está na hora da gente pensar em widescreen. Quais são as carreiras que existem? Quais são as possibilidades? Quais são as tendências? Te dou um exemplo. Nunca se teve tanta longevidade. Faltam gerontólogos, geriatras, médicos especializados em terceira idade. Dependendo da região do país, faltam lares para idosos, cuidadores de idosos, treinadores de cuidadores de idosos, educadores financeiros para idosos. 3 em cada 4 idosos dependem do governo ou da família para dinheiro, por falta de planejamento financeiro. Então, hoje a gente tem carreiras que tem muitos profissionais e tem carreiras que faltam. Dou outro exemplo, ciências atuariais, sabe o que é? Não. Não é obrigado a saber. Em ciências atuariais, olha que legal, você vai fazer um aluguel de um carro. O seu seguro vai sair, o aluguel vem junto com o seguro. Se você for pagar seu seguro, vai ser mais baixo do que o da tua filha. Por quê? Porque ela provavelmente tem menos experiência, tem menos segurança no volante, provavelmente vai estar mais exposta. Você vai fazer um investimento para render daqui a 10 anos uma aposentadoria. É o cientista atuarial. Então, num mundo tão complexo, esse profissional que entende de psicologia, antropologia, economia, estatística,
falta profissional desse no mercado. Então, uma boa orientação profissional tem que ter em paralelo a leitura de um dicionário e guia de profissões. O que é a profissão, quais são as ramificações, qual o perfil, quais são as áreas relacionadas, porque senão a pessoa escolhe míope. Eu vejo muito no consultório, a gente recebe gente que está lá, às vezes, no final da faculdade. E vem lá, Léo, eu estou pensando em largar a engenharia, estou no último ano de arquitetura, vou largar, não tem mercado. A pessoa não se conhece, não sabe seus potenciais, não sabe suas competências e nunca parou para pensar, Claudinha, nos seus valores. Porque uma pessoa que vai fazer arquitetura e tem um apreço por sustentabilidade, tem um certo tipo de emprego, tem um certo tipo de situação em que para ela vai funcionar trabalhar. Às vezes o escritório que ela trabalha é num lugar que a sustentabilidade, por exemplo, não é vista, não é falada. Então não é mudar de arquitetura, é mudar de emprego, de foco. Isso é orientação profissional, por isso que eu gostei na chamada, quando você falou das escolhas profissionais. Porque não é só escolher a profissão. Dentro da profissão a gente tem ocupações. Eu, por exemplo, trabalho como psicoterapeuta de adolescentes, de adultos. Eu sou escritor, eu sou palestrante, eu tenho algumas atividades. Eu tenho colegas que aplicam testes psicológicos e é isso que o cara faz. Eu tenho colega que trabalha com um exame psicométrico em autoescola e para ele tá bom. Tem colega que dá aula em faculdade e é o que a pessoa quer. Então, uma escolha profissional tem que partir do autoconhecimento. Quem eu sou, qual é a minha personalidade, se eu sou mais social. Quer ver? Olha dentro dos 6 tipos, que legal, porque é bacana quem está assistindo a gente pensar, né? Tem gente que é mais realístico, gosta de mexer com a mão, quer ficar montando, desmontando, monta aqui essas suculentas. É boa para montar o cenário, para criar uma maquete, um bolo, mexer com a mão. Tem gente que é mais investigativo, gosta de papo cabeça, gosta de reflexão, gosta de dado, fato, ciência. Tem gente que é mais social, tem gente que se importa com o outro, com a hospitalidade, com a justiça. Aí tem o curso de, por exemplo, estudos do gênero e diversidade. Tem o curso do direito da família, tem o curso de medicina do médico da família. Tem a área de pedagogia, se a pessoa tem esse lado mais social, mais idealista. Tem o lado artístico, tem gente que é bom, olha esse cenário e fala, como é que eu vou decorar? Como é que eu vou decorar a Claudinha? Como é que eu vou fazer a Claudinha ficar bonita? Ou sexy, ou formal, ou respeitável, ou alegre? Tem gente que decora pessoas. Eu tenho um amigão que é o Alexandre Taleb, ele é um personal stylist, ele ensina um homem a se vestir. É um artista do homem. Você tem a pessoa empreendedora. É aquela pessoa que compete, está na esteira. Está lá andando na esteira, ela está lá andando 3 quilômetros, olha do outro lado, o outro está 3.000, o cara acelera. É empreendedor, né? Ele vai no cinema, ele já fica assim, quantas pipocas vendeu, quanto ingresso, quanto cara lucrou. É um empreendedor, é o cara que é mais combativo, mais agressivo, gosta de negócios. Tem profissões que isso pode ser exercitado. E tem a pessoa mais convencional, que gosta de organizar, gosta de leis, de segurança. Esse tipo de reflexão é o que a gente faz numa boa orientação profissional. Quem eu sou, primeiro eu olho para dentro, para daí ir ao mundo e ver com o que eu combino. Mas a pergunta que antigamente se fazia, o que eu quero fazer quando eu crescer, ela caducou, Claudinha. A pergunta hoje é o que eu quero fazer para o mundo crescer. Porque o que está fazendo uma pessoa ter sucesso é o que ela agrega, é a diferença que ela faz, é a verdade que ela tem. Por que você está há tantos anos na televisão? Porque você gosta de gente, você gosta de falar a verdade, você brilha o olho quando tem um conteúdo, pode ser aqui num papo, na culinária, um produto que você acredita. E você transmite essa verdade. Eu vejo as pessoas que eu convivo, elas falam, nossa, mas a Claudinha é verdadeira, né? Ela estava brava ontem, ela estava feliz, ela se importou, nossa, aquela conversa ela curtiu, o olho dela brilhou. Então, é o que você agrega. Então, a grande questão não pode ser mais o que eu vou ganhar com aquele trabalho, e sim o que eu vou agregar. De que maneira eu vou fazer a diferença na sociedade. E isso é um bom trabalho de pensar no legado. Tem a ver com propósito, né? Exatamente. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui, um questionamento, vai. A maior angústia para nós, pais de jovens desta geração,
É que a meninada hoje tá numa moleza, né, minha amiga? Fica assim, sentada. O que você quer fazer? Ah, não sei, queria ser jogador de futebol. Ah, eu acho que eu queria ser modelo. Ah, eu acho que eu queria casar com um jogador de futebol. Porque, na verdade, eles estão assim, daquele jeitinho que você conhece, vivendo após síndrome do imperador. A gente volta já para você continuar falando. O que fazer com essa meninada que tá bem tranquila? Vamos lá. Dizem que tem adolescente aí com 45 anos, é verdade? Os adolescentes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bora aqui, gente. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar cuidando da gente, do nosso corpo, para que a gente possa viver cada vez melhor e fazer o mundo melhor, né? Isso é que importa nessa vida. Continuo com o Léo Freiman e eu deixei no ar aqui aquela sensação que às vezes a gente tem de pai e mãe que fala, meu Deus do céu, como é que eu faço esse menino ou essa menina ficar com gana pela vida, com vontade, com ambição? Porque parece que para eles está tudo bom. Já chegou algum caso assim no consultório? É o que mais vem hoje no consultório. Mas, em geral, Claudinha, vem os pais e mães dizendo meu filho está muito acomodado, minha filha não quer nada com nada, ele só fica jogando videogame. Aí a pergunta certa é a seguinte, é o adolescente que está acomodado ou são os pais que, muitas vezes, para não ter trabalho, para não ver o bico, para não ter o filho de cara feia, para não ser pouco amado pelo filho, por uma questão narcísica do pai ou da mãe, que eles precisam agradar o filho e a filha, eles, pais e mães, se colocam no modo sofá. Então o filho está destruindo a casa, está azucrinando a irmã, está xingando a empregada, e o pai e a mãe, simbolicamente, está assim, negando o seu papel de educação. Porque existe uma lei na biologia chamada lei de Lamarck, é a lei do uso e desuso. Um músculo, quanto mais eu treino, mais ele se fortalece. É a mesma coisa com o cérebro. Eu só vou ver consequências, pensar nos efeitos dos meus atos, ter gana de viver se eu tiver a falta, se eu não tiver tudo pronto para mim. Então a gente tem hoje uma geração de pais e mães que foram educados de uma maneira mais autoritária e aprenderam a baixar a cabeça, aprenderam a ter falta. Isso doeu o eguinho do pai e da mãe de muitas famílias hoje. Quando vem para o outro lado, em que eles são os adultos, a racionalização fala assim, ah, mas eu não tive, eu vou dar. Eu quero ver meu filho feliz, eu passei tanta dificuldade. E 3, eu não quero ter tanto trabalho, eu já pago a escola. Então essa terceirização para a escola, para o futuro, está dando ruim, Claudinha. Hoje o número de adolescentes que estão assim, bebendo semanalmente, fumando maconha, direto, às vezes até no próprio quarto da casa, que no lugar de prestar uma faculdade para uma profissão, né, um vestibular, para aquela faculdade que realmente era o que o cara quer, ele se acomoda, muito sem falar no vício de celular. Então, eu não vejo que o adolescente que muitas vezes está acomodado, eu vejo que muitas vezes nós adultos é que estamos numa dívida enorme no sentido político, social, familiar e também faltando bons modelos. Me diga hoje quem é um bom modelo para um adolescente. Quem é hoje, nas mídias todas, mídias sociais, quem está falando para esse adolescente que tem futuro? Quem está falando para esse garoto, cara, falta profissional qualificado? Olha, trabalho é bom. Olha, a profissão é um jeito de cuidar do mundo, é gostoso acordar segunda-feira, se realizar, salvar uma vida numa cama de hospital, mas não é quanto você vai ganhar como médico. É ter aquela paixão de falar, vou salvar uma vida, eu vou educar uma criança, eu vou decorar um lugar, eu vou fazer uma empresa ter sucesso. Mas a gente tem educado crianças, adolescentes por egoísmo, para receber. Aí o cara fica no modo sofá, e aí o quê? Ele é uma vítima de uma construção social que está errada. Por isso que eu falo com tanta paixão disso, porque a gente está matando a alma, o desejo desses adolescentes ao mimar, ao superproteger, ao não educar, não ensinar, não proporcionar a espera, a criatividade, o desejo, a gana, a paixão por resolver. Se uma pessoa não faz a sua própria cama,
Se uma pessoa não pega um ônibus, um metrô, tá bom, hoje tem a pandemia, tá mais complicado, mas uma criança, um adolescente que tem tudo na mão, cartão ilimitado, carrinho blindado, não paga nem a multa do carro que ganhou, se pegar DP o pai e a mãe paga, se fizer qualquer barbaridade, o pai e a mãe cobre, o que essa pessoa está aprendendo? Que tipo de ser humano a gente está formando? Então eu me recuso a ver que é só o adolescente que está mimado. Eu vejo que o adolescente está minado na sua volição, no seu desejo. E é por isso que eu sou apaixonado pela escolha profissional. Porque por meio de conversas, você vai mostrando para o jovem que ele tem uma vida pela frente, que trabalhar é bom, que acordar numa segunda-feira e ter o que resolver é legal. Porque a gente precisa, para ter felicidade, da doação. Isto os textos bíblicos mostram, os grandes filósofos mostram, a sabedoria da humanidade mostra. As pessoas que têm valores, valorizam o mundo com a sua presença. Por que você vai naquele médico e não naquele? Por que você contrata aquela nutricionista e não aquela? Porque aquela pessoa se importa, e importar vem de in, que é dentro, mais portar. Então você vai no médico, não pelo diploma dele, você vai no médico, ele se importa com você. Então é o oposto do que ele querer ganhar o teu dinheiro. Então a gente precisa falar com o adolescente sobre valores, sobre propósito, sobre brilho no olho. E o Brasil precisa muito de gente comprometida, Claudinha, de gente que faça a diferença. Não interessa, falta marceneiro. Se o filho quer ser marceneiro, vai estudar, vai fazer curso maker. Tem ateliês hoje que ensinam marcenaria, costura, pintura, psicologia, filosofia, o que você quiser. Mas às vezes precisa ter esse pai que fala, senta, faz, termina, conserta. Essa mãe empoderada que vem e fala, chega, daqui o celular, hora de dormir, peça desculpas, agradeça. Precisa ter o pai ou a mãe fazendo a função da educação. Pai e mãe, né? Não dá para ficar nesse modo tão minado, tão amortecido, tão sedado e querer do nada que o cara esteja acordado. O cara vai ter paixão pela vida. E olha, a gente já tem aí a constatação, como disse o Léo, deu ruim. Esse modelo está formando jovens e adultos infelizes. Nós temos 10 vezes mais depressão hoje do que em 1960. É um número terrível. Triplicou o índice de transtornos narcisistas. Não tá bom. Agora você escolhe, tenho mais um momento com você. Vamos abrir pergunta para a turma que está em casa? Vamos abrir perguntas? Vamos, então você participa, estou esperando, olha lá. 11 9 50 45 18 40. Eu volto em 2 minutinhos com as perguntas. 11 9 50 45 18 40. Vale a turma que está aqui, porque hoje tem uma turminha aqui, né? Nosso background, assim, nosso backstage. Então vocês podem mandar também a pergunta de vocês, porque tem gente que tem filho aqui, né? Aí às vezes a gente já ajuda. O Carlinhos tem 2 moças, por sinal, lindas, né, Carlinhos? Deixa eu fazer já a pergunta para ele. Como pai, eu tenho certeza que deve ser o mesmo sentimento que eu, como mãe, tenho, né? Existe uma preocupação em relação ao futuro dos nossos filhos. Como é que você vê tudo isso? Cláudia, acho que eu tô vendo assim com uma visão legal, né? Porque a minha filha, graças a Deus, as duas estão na faculdade, já tem uma já reformada, já está fazendo a segunda, então estou tranquilo. Olha que beleza! Parabéns! Não teve moleza na sua casa, pelo visto, então? Teve limite, foi isso? Não teve limite. Teve limite. Tá vendo só? A história é outra, né? A história é outra. Se alguém aí tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui com o Léo. Isso é interessante, né? Eu ia perguntar até pro Carlinhos, mas vou perguntar para você, que você tem uma experiência grande no consultório também. Tem essa coisa do filho escolher uma profissão e o pai não aceitar? Nossa, tem? Já aconteceu até comigo. O garoto vem, faz lá todo um processo, 2, 3 meses, e ao final o pai fala assim, ai, mas que decepção. Aí você fala, oi. Eu jurava que você ia botar na cabeça do meu filho que ele ia ser um doutor. Isso. É por quê? Porque todo ser humano tem crenças, tem conceitos, tem preconceitos. E ainda hoje tem profissões que têm um grande glamour, né? Que família que não quer ter um médico, um engenheiro, um advogado.
Só que a gente esquece que cada pessoa é muito única. E não existe, quer ver alguns mitos? Não existe profissão de homem ou de mulher. E ainda hoje tem pai que fala assim, filho meu não vai fazer moda, filha minha não vai fazer engenharia mecânica. Quer dizer, isso não existe mais hoje, não tem nenhum estudo científico que comprove que os homens têm que fazer isso ou aquilo. Outra coisa, o que dá dinheiro, o que não dá. Quer dizer, você vê hoje que quem tem um rendimento, quem está no mercado de trabalho, é aquilo que a gente está falando, quem tem valores, quem valoriza o mundo, quem tem aquela paixão pela excelência. Agora, para eu ter paixão pela excelência, seja ao fazer uma flor, ao atender alguém, dar uma aula, aquilo precisa combinar com a minha natureza. Então, Claudinho, olha que legal que eu sempre explico para as famílias que eu atendo. Todo mundo quer prosperidade, certo? Antes da prosperidade vem propriedade. Se eu não tenho propriedade, se eu não sei usar, se eu não sei mexer, não vai prosperar. Isso vale para o jardim da casa, isso vale para o amor, isso vale para a carreira. Eu tenho que me tornar dono da minha vida, eu tenho que ter propriedade, eu tenho que assumir o protagonismo. Por isso que a escolha profissional é sempre do adolescente. Eu estou lá como orientador, o pai e mãe participam dando apoio, orientação, fazendo ponte com profissionais, para o jovem conhecer ambientes de trabalho, realidades, mas a escolha final tem que ser do adolescente. Agora, tem vezes que os pais não têm como fazer essa ponte. Por exemplo, eu tenho uma telespectadora que anda até angustiada, mas ela não tem como ajudar. Eu também não tenho como ajudar, senão eu ajudaria. O filho dela gostaria de ser jogador de futebol. Nem sei se ele tem talento para isso, mas que menino não gostaria de ser jogador de futebol, né? E aí o filho tá chateado, porque acha que os pais não estão dando o apoio que ele merece. Então, aí que tá, legal. Eu não tenho condição. Google, onde tem a escolinha do Corinthians, do Palmeiras, onde tem um teste. Por quê? Vamos e convenhamos, se eu vou fazer uma carreira que depende de uma destreza, como artes, como esporte, como teatro, deixa eu procurar alguém que saiba. Deixa eu procurar um mentor, um professor, um técnico, um maestro. E aí isso vai do jovem, do adolescente, já que quer, como eu disse, outro dia eu fui num show do Fábio Júnior, ele fala, tem que querer, mas tem que querer muito. E ele fazia um muito, assim, porque tem que querer muito, né? É, porque não querer mais ou menos, né? É o que eu falo, quem quer pega e faz, quem não quer acha todas as desculpas. O garoto que ele quer, ele descobre a escolinha do clube, ele pega o ônibus cedo, ele vai atrás, ele chega cedo. E a pior das escolhas é ficar emburrado com pai e mãe, porque aí não vai ajudar em nada. Exato, porque também existe um certo prazer na apatia. Ai, minha mãe não deixa, ai, meu pai não dá apoio, ai, mas é difícil, ai, mas é complicado, mas o Brasil, mas já estamos em março, ah, mas na minha idade. Isso tudo é o que um filósofo chamado La Boétie, escreve La Boétie, ele chamava de servidão voluntária. É a pessoa que cede o locus do controle da sua vida para o outro. Ela não existe, ela se anula para não se frustrar e aí ela é governada pelo outro. São aquelas mães, por exemplo, que às vezes vêm no consultório, que falam assim, ai, mas o meu filho ele é tão difícil. Aí você fala assim, você já leu algum livro? Você entrou em algum canal do YouTube? Você já fez algum curso? Você já conversou com outras mães, o que elas falam? Ah, mas é que aí dá trabalho, aí, nossa, eu não tenho tempo. Bom, então, se você não tem tempo nem energia, vai ser impossível, não é que vai ser difícil. Porque não tem fácil ou difícil. Tem o caminho da dedicação e da excelência, que é uma lapidação constante, Claudinha, você sabe disso. Bom, nosso tempo voou. Eu tenho duas perguntas rapidinho, Vamos lá, mas tem que ser rapidinho, que a produção já me deu duas plaquinhas de agradece e tchau. Vamos lá. Próxima, primeira pergunta na tela, vamos, pode colocar aqui. Minha filha só pensa em ser youtuber e eu nem sei o que fazer para ajudá-la. Ela pode seguir essa carreira? Maravilha. Provavelmente ela não será youtuber, porque daqui a 10, 15 anos não vai mais ter YouTube, vai ter outra coisa. Tem 3 dicas. Faça um curso de storytelling, ou com o professor de literatura, ou na internet, ou seja, contação de histórias para saber criar um roteiro e saber o que falar. Faça um curso de artes cênicas, para saber colocar emoção, para saber se colocar. E faça cursos de edição de vídeo e de áudio. Ou seja, quer ser? Se prepare. Mas primeiro a escola, fez tudo da escola, agora você vai pensar numa futura profissão. Porque sem base intelectual, ela não vai voar. Não voa. E outra coisa que eu ia falar, ela pode até ter tudo isso. Sabe editar,
sabe falar muito bem, né? Tem uma redação muito boa, aquele mas nós vai, nós qual é fica, o conteúdo, português, né? Ela vai falar sobre o quê? Ela tem que ser autoridade em alguma coisa. Para ser autoridade em alguma coisa e ganhar notoriedade, ela precisa ter conteúdo. Então você precisa falar para ela que ela precisa escolher aí alguma coisa para ela mergulhar de cabeça. E qualquer coisa vai necessitar de Primeira bastante escola, aí depois essa formação, que é para sempre. Claro. Qual a segunda pergunta? Vamos lá, próxima pergunta. Quando os filhos escolhem uma carreira e os pais não apoiam, o que fazer? Os pais vão para terapia para pensar por que eles não conseguem aceitar que não tem o filho perfeito. Ponto. Eu vou contar rapidinho a minha história. Quando eu decidi fazer comunicação social, e aí depois eu me especializei em jornalismo, que era assim na minha época, o meu pai brincava, até cantava uma música. Meu pai é divertidíssimo, maravilhoso. E ele brincava, ele falava, quem vai fazer merdologia? Levanta a mão. Desculpa a palavra feia, mas era o que ele brincava. Mas era de um jeito risonho e tal. Meu pai é todo despachadão. Mas ele apelidava, fazia um certo bullying, né? A minha faculdade ia ser merdologia, que não ia dar em porcaria nenhuma. E eu queria. E eu encasquetei, eu falei, pai, mas eu vou te provar que vai ser a melhor de todas as escolhas. Eu fiz e deu certo. E hoje ele fala, ai, filha, desculpa de eu ter brincado. Mas não imagina, foi maravilhoso porque me deu garra também, presta atenção, adolescentes. Me deu garra para ir atrás. Eu fiquei até meio com peso, assim, porque meu irmão era da aeronáutica militar, hoje é brigadeiro, tá todo feliz. Minha irmã médica, tá tudo maravilhoso. E a Cláudia ia para aquela faculdade. Aí o que eu pensei? Vou pagar minha faculdade, porque se não der certo, meus pais, eu que assumi essa bodega aqui, né? Aí o que eu fiz? Trabalhei, não sobrava dinheiro pra mim pra nada. Pagava a faculdade. Minha mãe falava, filha, não precisa. A gente paga a sua irmã, a gente paga a sua. Eu falei, não quero. Porque eu queria pagar minha faculdade, que um medão de não dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, me joguei com força porque eu queria que desse certo. Então fica também essa minha historinha aí pra você jovem, pra você também contar pro seu filho. Quem quer, vai e faz. É aquela diferença rápida, né? Que eu sei que a gente já tá no tempo. É aquela diferença entre será que vai dar certo para como será que eu faço para dar certo? É isso aí. Sai do universo da dúvida, do mimimi, vai para o universo do empoderamento. Como será que eu faço para dar certo? E dá o seu melhor. O resto, como a gente sempre fala, é com o nosso amigo. Dê o seu melhor, confie em Deus, tenha o desejo de agregar. O resto é com a vida. Não tem certezas, mas isso que é o gostoso da vida. É um mistério. Eu amo a vida. Léo, eu queria te amarrar aqui, mas aí como eu não posso te amarrar porque tem muita gente precisando de você, você vai e volta rápido, Volta, tá? gente, Rápido. volto logo, Eu tô logo. te esperando. E você, seguindo o Léo, gente, cola nele porque ele tem muito conteúdo, não à toa, ele é um sucesso no YouTube. Então quem quer ser um youtuber, tenha conteúdo. O Léo é um sucesso no YouTube, além de tudo você é youtuber. Você já pode falar isso. Esse mês a gente chegou a 500 mil de seguidores Então, nas mídias. olha que Uma você delícia. é psicoterapeuta, escritor, palestrante, administrador e youtuber. E o melhor, entrevistado por você, que é uma diversão. Obrigada. É verdade, eu adoro. Gente, lá no YouTube é Léo Freiman, no Face Léo.Freiman, no Instagram Léo Freiman Oficial, tá? Quer marcar para bater um papo com ele? Até eu tô querendo marcar meu bate-papo com É você. mesmo, a gente É atende 11 adolescentes, pais, 3813 5311. Ótimo. 11 3813 5311. Até a semana que vem. Bom te Tchau, ver. lindona, tá? Obrigada, Linda, viu? muito obrigada.